Oi, gente, boa noite. Estamos ao vivo. Tudo bem? Muito bem-vindos. Vamos lá. Começa nosso Momento Pelicência, nosso encontro onde a gente une conhecimentos que melhoram a nossa prática e promovem saúde e pele para os nossos pacientes. Se você é colega médico, se você é dermatologista, se você está estudando para a área ou você trabalha em alguma especialidade em que atende saúde e beleza da pele, então chega mais que esse conteúdo é para você. Se você é estudante de medicina e também se interessa por assuntos relacionados à especialidade, pretende cursar esse caminho. Se você é residente de dermatologia pós-graduando, então chega mais que sempre tem novidades a saber quando o assunto é melasma, um dos assuntos mais estudados e que está sempre em voga em todas as rodas de conversa sobre dermatologia. E também uma queixa muito frequente no consultório. E hoje vamos conversar sobre novos ativos e como você implementa eles na sua prática, como você entende sobre esses novos ativos. Porque, convenhamos, algumas vezes chegam novidades no mercado e a gente não sabe como implementar, a gente acaba sempre ficando na mesma prescrição, nos mesmos tratamentos, tem receio, não sabe o que esperar dos novos tratamentos, então eu venho aqui para compartilhar minha experiência também e trazer assuntos, conhecimentos, informações para vocês baseadas em ciência, porque é isso que dá o norte da nossa live, né? A gente sempre faz os assuntos norteados pela ciência, é isso que é o nosso diferencial. Acho que quando a gente tem base em ciência, a gente garante resultado, eficácia e seriedade para o nosso trabalho. Então, convido você que já atende, que trabalha, que trata essa desafiadora situação que é o melasma, a compartilhar a sua experiência também, compartilhar as suas dúvidas, porque eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedor para a nossa live. Boa noite, doutora Jerúzia, minha aluna querida, amada, sempre participando. Tudo bem com você? Tudo bem. Gente, só vou silenciar meu computador que está aqui ao lado. Eu separei 6 ativos para a gente conversar hoje. E são ativos, alguns super novos desse ano e outros que são seminovos, digamos assim. Mas que são ativos que às vezes não estão na sua prática ainda, porque você ainda não conhece bem, não está bem seguro, não sabe o que esperar, vai no clássico. Então, assim, vamos falar sobre eles também. Oi, Ju, tudo bom, querida? Doutora Ju, nossa futura dermato, já é uma dermato, né? Também aqui participando. Tudo bom, meu amor? Boa noite. Vamos lá. Gente, sem delongas, porque a gente tem bastante coisa a conversar sobre esses ativos. Sobre melasma, a gente sabe que é desafiador, a gente sabe que o melhor tratamento é a associação de tratamentos, a gente sabe que existem fatores que são imprescindíveis para toda e qualquer pessoa que tem melasma, que é a questão da fotoproteção, que é a questão do cuidado com a barreira cutânea. Mas a gente sabe que, em termos de ativos, um pilar fortíssimo e que vem sempre na nossa prescrição são os despigmentantes. Então, substâncias que são capazes de tirar aquele excesso de pigmento e controlar o excesso de pigmento formado na condição do melasma. Então, é quase impossível a gente tratar um melasma sem a gente ter algum procedimento ou algum tratamento, algum ativo despigmentante. E é sobre os despigmentantes que falaremos agora. Vamos conversar sobre um despigmentante que ele não é da turminha dos seminovos, mas eu tenho certeza que muitos de vocês não usa ou tem receio ou às vezes esquece, e eu acho que vale muito a lembrança, porque eu particularmente tenho uma experiência muito positiva e gosto muito da cisteamina. A cisteamina é um ativo que foi lançado há, digamos, aproximadamente 6 anos, 7 anos aí na dermatologia, assim, no Brasil, porque ela começou primeiro nos Estados Unidos, teve um processo de FDA, foi aprovado, depois a gente ficou super ansiosos para ter no Brasil, acho que ficou ali um delay de quase 1 ano até a gente ter à disposição no Brasil a cisteamina. Tinha pacientes que inclusive iam comprar ela nos Estados Unidos, trazer, não era barato, mas ela logo chegou no Brasil, felizmente. E quando chegou, ela começou primeiro nas manipulações e
depois, felizmente, chegou agora, nós temos produtos comerciais à nossa disposição à base de cisteamina. A cisteamina, ela é considerada, ela é classificada como um despigmentante e também antioxidante. Ela tem uma certa atividade antioxidante, apesar do seu carro-chefe ela ser primariamente um despigmentante. A cisteamina, ela foi lançada, os estudos de lançamento dela faziam a equiparação com a hidroquinona, a gente sabe que quando um ativo novo é lançado, os estudos, né, comparam sempre com um padrão ouro em monoterapia, que é a hidroquinona 4%. Então a cisteamina mostrava uma não inferioridade à hidroquinona, em alguns estudos inclusive superioridade à hidroquinona, com um perfil de tolerância muito bom. Só que ainda assim a cisteamina ela é considerada um ativo, de certa forma, um pouco irritativo. E é por essa razão que os fabricantes, quando você, né, vai prescrever ou até em bula, né, indicam que você oriente o paciente a usar em exposições progressivas. Ou seja, o paciente usar a cisteamina, geralmente a cisteamina vem na concentração de 5% nos produtos comerciais, e essa é a recomendação que se faz também no manipulado, a concentração de 5%, mas a gente sabe que a manipulação ela permite a gente aumentar ou diminuir a concentração, a depender de um caso a outro, mas os estudos sempre foram conduzidos com cisteamina 5%. E a gente sabe que apesar dos estudos às vezes mostrarem a não inferioridade à hidroquinona, na prática às vezes não é bem assim. Nós vamos falar o que espera da cisteamina. A cisteamina, então, ela é orientado que se faça exposições prolongadas, inicialmente 15 minutos, depois o paciente remove, durante uma semana, 2 semanas, depois ele podendo aumentar esse tempo de exposição para 20 minutos antes de dormir, depois remove, 30 minutos e assim vai progredindo. Eu acho muito interessante esse cuidado, porque a gente sabe que todo ativo que tem um perfil mais irritativo, quando a gente irrita muito a pele, ele pode dar uma estimulada na melanogênese e a gente tem o que o pessoal chama popularmente de efeito rebote, né? A gente tem uma piora. E também o fato do paciente não tolerar quando irrita muito. Na minha experiência, eu acredito que a cisteamina não é tão irritativa assim quanto, né, é julgada ser. A maior parte dos pacientes, quando usa cisteamina, tem um perfil de tolerância muito bom. E no início, quando eu comecei a prescrever cisteamina, eu orientava os pacientes a fazer essa exposição progressiva, 15 minutos antes de dormir, daí ela removia e aplicava algum outro despigmentante, depois 30 minutos, depois 1 hora, depois 2 horas, depois passava para a noite inteira. Hoje em dia, tá? E daí isso é uma opinião muito pessoal. Hoje em dia eu já oriento o paciente a fazer uso a noite inteira, tá? Porque a tolerância, ele é muito boa, ele é um perfil que ele tem um perfil de tolerância melhor que tretinoína, por exemplo, que os retinoides, que a própria hidroquinona. Então, se o paciente tem um perfil de tolerância de pele boa, dá para começar já usando uma noite inteira. Pacientes de pele sensível, acho que ainda vale a pena seguir a recomendação de uma exposição prolongada. A cisteamina, ela é um despigmentante muito interessante, que ela tem só uma particularidade que eu observo também. Ela tem a questão ela tem esse efeito despigmentante de remover realmente a melanina, mas ele deixa um certo eritema residual. A gente sabe que o melasma, ele tem um componente vascular, que tem os vasos sanguíneos, né, há uma proliferação vascular e também uma deposição de pigmento ali da melanina. Uma proliferação de melanossomas, a gente sabe que os melanócitos eles têm as projeções dendríticas maiores, os melanossomas mais desenvolvidos e uma maior quantidade de melanina. Mas conforme essa situação dos melanócitos, da melanina vai sendo tratada com essa cisteamina, vai ficando aquele eritema, como se fossem aqueles vasinhos lá no fundo da mancha. Então é muito interessante, na minha opinião, usar a cisteamina com algo que trate essa questão da angiogênese, como por exemplo um procedimento, como por exemplo um ácido tranexâmico, que tem uma ação aí na angiogênese do melasma, porque o paciente sente que realmente despigmenta. Você pode esperar uma resposta muito positiva da cisteamina, porque a mancha ela realmente vai saindo conforme o paciente vai usando, mas vai ficando um certo vermelhinho residual bem aonde era a mancha, bem no desenho da mancha, o que muitas vezes o paciente já fica feliz, porque já sai aquele pigmento amarronado mais denso.
mas fica aquele certo eritema, aquele vermelhinho ali na região. Maria de Fátima diz boa noite Maria de Fátima, tudo bom? Bem-vinda. E aí, a minha sugestão hoje em dia, né, já tendo uso aí de alguns anos de cisteamina, é de fazer a recomendação do uso concomitante ao ácido tranexâmico. E aí a gente vai chegar no ácido tranexâmico, porque é um ponto que a gente vai conversar hoje, mas aí já adianto que a minha predileção é pelo ácido tranexâmico oral. A cisteamina tem um outro grande desafio. Quem já usa, prescreve, deve saber do que estou falando, que é a questão do sensorial. A fragrância, ele tem um cheirinho ruim, tá? Um cheirinho de ovo. Aí já vem vários coraçõezinhos dos likes aqui, a pessoa, o cheirinho da cisteamina. O cheirinho da cisteamina, ele não é muito agradável, apesar de que agora as novas versões comerciais, eles têm um disfarçador de odor muito bom. Muito bom. Eu acho que a indústria está conseguindo realmente, pelo menos no início, né? Quando o paciente aplica, fica aquele perfuminho do produto, depois o perfuminho vai saindo e fica o cheiro. Assim, mas às vezes o paciente já está dormindo. Digo, põe logo antes de dormir, que aí dorme, que no início já fica aquele cheirinho mais agradável, depois vai saindo, fica um pouquinho, né? Um cheirinho não muito agradável, mas assim, é o jeito de usar, porque ele funciona bem. Então, para pessoas que já tentaram outros tratamentos, eu acho que a cisteamina é uma molécula que vale lembrar. Antes, quando não tinham as versões comerciais, eu só fazia manipulado, fazia muito manipulado, fazia ele sozinho, purinho, cisteamina 5% em creme. Mas como no manipulado tem a indústria, né, de manipulação tinha uma dificuldade maior em disfarçar o cheirinho dele, né, eu agora com as novas versões comerciais, eu tenho optado pelas novas versões comerciais. Inclusive, quem é aluno do PL3C, as minhas alunas que estão aqui, sabem quais são todas as opções comerciais, porque tem lá na prateleira do PL3C as opções comerciais, tem na nossa aula de melasma, tá? Felizmente tem diversas opções e eles vêm agradando muito os pacientes. Eu digo assim, ó, a cisteamina, ela só não funciona para quem não usa, na minha experiência. Às vezes o paciente deixa de usar por causa do cheirinho, desanima em uma semana e aí não dá o resultado, obviamente. Mas quem consegue aderir, ele dá resultado, tá? Então, o que esperar dele? Um ótimo resultado. Eu acho que assim, ó, isso é uma opinião pessoal. Eu acho que os estudos foram muito bem conduzidos porque realmente ele não tem inferioridade à hidroquinona na minha experiência. Então, lembremos-nos da cisteamina. André pergunta, você recomenda tratar esse eritema depois ou durante? Durante. Porque a pessoa já vai melhorando da condição como um todo e temos condições de tratar esse eritema já, como por exemplo com ácido tranexâmico, tanto tópico como oral, mas na minha experiência eu prefiro usar o oral. Então quando a gente usa com oral junto, já vamos tratando esse componente de eritema junto e começa, né, a ter um clareamento mais completo da mancha, então é um ativo muito interessante. Então a recomendação pela prescrição é para o uso noturno. Pode citar nomes comerciais? Alguns deles. Clercisteamine da Profuse é uma opção. Tem um disfarçador de cheirinho muito bom. E a Dermage também tem a linha Clarité Cisteamine também, que tem uma fragrância bem boazinha. 2 exemplos, nós temos mais por aí. Tem... Ai, desculpa, gente, acho que tá saindo um pouquinho de barulho aqui. Passou, porque eu tô na rua, aí tem barulho. Então tem mais uma versão de Mantecorp também, que é o Blance Cis, né, CYS, que também é uma opção comercial. Todos me surpreenderam bastante em fragrância cosmética, são bem agradáveis, bem aceitos. A Libs tem também, tem o Cisteamine da Libs, que tem um preço bem bom, por sinal. Agora a Libs investiu toda uma linha de tratamento para melasma junto com o cisteamine, né, com a cisteamina, que tem o protetor solar com efeito calmante antioxidante, tem o hidratante para repor barreira cutânea. Então todos esses pilares do tratamento do melasma que são extremamente importantes. Inclusive a gente já fez mais lives aqui sobre melasma, falando de todos esses pilares, e temos aulas mais completas na nossa plataforma. Quem é aluno pode acessar lá.
E quem está me acompanhando aqui no Instagram, tem o nosso feed também, você pode procurar lá, ou acessar nosso aplicativo. Temos um aplicativo que é o Skin Training, que tem diversas lives nossas que estão abertas gratuitamente, algumas das lives para quem quiser assistir. São lives que já aconteceram e que falam de assuntos bem interessantes, entre eles do melasma. Muito obrigada, meninas, Andréia, pela participação e colocação. Então, como a gente já falou do tranexâmico, vamos puxar o gancho aqui para ele, que o tranexâmico também, assim, ele não é um ativo antigo, na verdade, ele é dos seminovos, aí, um ativo que ganhou um holofote muito grande, principalmente por ser um ativo que trabalha em outra via da formação da melanogênese, que é a inibição da plasmina. E então ele tem um controle, uma redução não só no efeito de melanogênese, mas também dessa proliferação vascular. Então, sempre quando a gente identifica o paciente que tem esse componente vascular muito intenso, é interessante você pensar no ácido tranexâmico. Hoje em dia, salvo casos que o paciente tenha contraindicação ao ácido tranexâmico, eu prescrevo o ácido tranexâmico para todos os meus pacientes, tá? Tranexâmico oral. E existe o tópico também, porém tem estudos que comparam tópico com oral, sendo que o tópico ele é inferior, e a gente observa isso na prática, à versão oral, certo? A versão oral ela é melhor. A versão oral ela é preconizada de 250 a 500 miligramas diárias a tomada. Existe a versão comercial do Transamin, que é o Transamin, e hoje em dia tem a possibilidade de fazer magistral na manipulação também. Esse ano foram apresentados diversos estudos no último meeting da Academia Americana de Dermatologia com doses maiores de ácido tranexâmico, inclusive chegando até 1,5 grama ou 1.500 miligramas diárias, né? Então, o paciente tomando em 500 miligramas 2 a 3 vezes por dia, com um ótimo perfil de segurança, segmentos de 6 meses longos e ótima resposta, sendo dose dependente essa resposta. Então, eu confesso que alguns pacientes que não têm nenhuma contraindicação, eu tenho começado a usar doses maiores na minha prática e realmente a gente observa que doses maiores existe um efeito melhor. Doutora Jerusa diz, não estou conseguindo entrar no grupo WhatsApp para o Skincare Pro. Ah, obrigada por avisar, então vou fazer o seguinte. Vou pedir para a Camila entrar em contato contigo, tá, da nossa equipe, ela vai te chamar aqui no direct, pode mandar um direct aqui, que daí a gente vai conseguir fazer a tua inclusão no grupo do Skincare Pro. E o que é isso? Para quem chegou e não está sabendo, a gente vai ter a nossa jornada. Vamos fazer uma jornada, uma série de aulas online gratuitas, sempre trazendo atualizações e novidades sobre todo o mundo da prescrição cosmiátrica. Se você quiser participar dessas aulas, aproveita, é online, é gratuito, é fácil de assistir, você vai adquirir um rico conhecimento que vai acontecer na nossa próxima semana, faltam 7 dias. E você pode se inscrever, acessando o link do meu perfil, tem ali o link da inscrição. E tem também, você pode escrever aqui na nossa conversa, na nossa live hoje, inscrição ou qualquer postagem, a palavra inscrição, que aí automaticamente nós vamos já te chamar para terminar, pegar os teus dados, é só nome e telefone, você já vai estar inscrito, tá? Você vai ser convidado a entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber as notificações, é para você lembrar, tá, das datas, não perder as aulas, porque depois elas não ficam disponíveis. André pergunta, você costuma usar em microagulhamento? Acho que compensa? Em termos de drug delivery, inclusive quando a gente falou de melasma, André, a gente comentou sobre isso, sabe? Drug delivery, a minha experiência com drug para melasma. O único ativo que eu uso para drug delivery de olhos fechados e amo de paixão e não acho nenhum que substitua é o ácido retinóico, né? O penicilina de ácido retinóico a 5%. Então tem um perfil de segurança muito bom, tem até um estudo do Dr. Emerson que demonstra que em até um ano o ácido retinóico não tem proliferação bacteriana, pode ser considerado um produto asséptico, apesar dele não ser, né, usado para esse fim, mas a gente pode fazer com segurança e realmente eu faço, sei lá, quase 10 anos o peeling de ácido retinóico pós-microagulhamento com segurança, com 0 casos de complicações, de infecções, e com uma resposta muito boa. E eu já experimentei diversos drug deliveries, inclusive com ácido tranexâmico, e eu não tive a mesma resposta, ou quando associei com peeling de ácido retinóico, eu tive uma resposta inferior. Essa foi a minha experiência. Então, hoje em dia, eu só uso ácido retinóico a 5%.
mais meninas se inscrevendo. Deixa eu ver. O grande problema é tratar melasma em pele com rosácea e pele sensível, o que você indica. É realmente um grande desafio. E eu vou dizer, a gente sabe como melasma, né, doutora, a gente tem uma quebra da barreira cutânea, muitos pacientes experimentam essa pele sensível, ou porque já tem a pele sensível, ou porque estão com a pele sensibilizada por conta do tratamento. Então, nessa situação, é sempre interessante a gente repor barreira cutânea, acalmar a pele. Tem estudos que mostram que quando você aumenta a tolerância da pele, você não diminui a eficácia dos tratamentos, bem pelo contrário. Então, sempre hidratar muito bem a pele, sempre indicar para o paciente usar as quantidades certas dos produtos, não usar muita quantidade, mas sim pequena, e ir progredindo. E optar pelos ativos de melhor tolerância, como por exemplo o tranexâmico, né? No caso ele é oral, mas o tópico ele tem ótima tolerância. E quando usado na forma tópica, ele pode ser usado na concentração de 1 até 5%, sendo que nas versões comerciais do ácido tranexâmico, a gente encontra ele mais na concentração de 1 e 2%. No manipulado a gente consegue concentrar um pouquinho mais até 5%. E ele tem um perfil de tolerância maravilhoso, não sensibiliza. Então, para uma pele sensível com rosácea, ele é um ótimo ativo, tá? Uma sugestão também para uso. A minha explicação, obrigada. Imagina que agradeço, querida, a tua participação, que é valiosíssima. Marcela pergunta, retinoica 5%? Isso, ácido retinoica 5%. Na apresentação de peeling de ácido retinóico, as manipulações já estão acostumadas, é um peeling antigo na dermatologia, então vai com confiança, porque o resultado é sempre fantástico. A doutora Fabiane, tudo bom, querida? Boa noite. Pergunta se eu uso o PDRN. Eu uso o PDRN, mas eu uso o PDRN não com a finalidade de tratar o melasma, mas sim quando o paciente tem uma indicação para um anti-envelhecimento, porque eu acho que o PDRN, na minha experiência, de alguns meses de uso, não tenho nenhum ano de uso de PDRN, mas alguns meses de uso, eu tenho uma resposta muito boa em termos de hidratação e de rugas finas. Então, quando o paciente tem um melasma associado a essas condições, eu indico o PDRN associado. Tem um custo agregado, né? Obviamente, temos, né, é um tratamento duplo no caso, mas aí o paciente ele realmente tem uma melhora muito boa. Em termos de melasma, ele ainda, na minha opinião, não é também superior ao ácido retinóico a 5%. Mas uma opção é usar os dois juntos. Oi, Manu, quanto tempo? Como você usa o PDRN? Eu uso em Drug Delivery. Eu uso o PDRN Lumicen, é o que eu uso, tenho usado, com uma ótima experiência, me surpreendido. Eu uso em Drug Delivery, pós-procedimento, aplico aquela quantidade, né, toda da ampolinha em Drug Delivery. Ele não é indicado para fazer em versão injetável, tá? Ele não tem Anvisa para essa finalidade, apesar da gente saber que ele é uma solução estéreo e que muitos pacientes usam com muita experiência do PDRN injetável. E existem diversos tratamentos que a gente usa dessa forma. Eu acho que quando você tem uma boa relação médico-paciente, você explica essas questões para o paciente, eu acho que dá para fazer sim em versão injetável. Eu tive alguns pacientes que eu fiz em maneira injetável em algumas áreas, como para rugas periorbitais, e eu tive ótima resposta, um total de 0 complicações, a não ser o fato dele arder. Ele dói um pouco para a aplicação. Eu não sei se você já tem experiência usando o PDRN, ele dói um pouquinho, então assim, tem que ser um paciente assim, que é seu, que já é teu paciente de confiança, que está contigo há muitos anos, que você consegue acompanhar e avisar, né, o paciente, você tem que conhecer o perfil do paciente, se ele vai ter tolerância para dorzinha, porque ele é um procedimento que dá um pouquinho a aplicação. Faz microagulhamento PDRN retinóico 5%? Sim. Pode ser feito, tá, doutora Mariane? Obrigada pela tua pergunta. Então, microagulhamento mais o PDRN mais ácido retinóico 5%. Excelente. Quando vai tratar rejuvenescimento e melasma, ótimo. E assim, é difícil a gente ter um melasma também sem ter um certo grau de fotodano, de fotoenvelhecimento, porque a gente sabe que o melasma está associado a fotodano. Então, é sempre uma boa pedida. E falando, a gente está falando de tolerância, de pele sensível, do melasma ter pele sensível. E aqui eu vou falar sobre um ativo que ele não é novo, tá? Na verdade, ele é antigo. Só que ele é novo no mercado. Ele está sendo relançado, digamos assim, no mercado. E a gente esquece dele, mas ele é um ativo fantástico.
Eu estou falando de um hidroxiácido que vocês já ouviram falar, que é o ácido mandélico. E ultimamente eu tenho falado bastante de ácido mandélico, porque o ácido mandélico, até pouco tempo atrás, não tínhamos opções comerciais do ácido mandélico. O ácido mandélico, quando a gente queria usar, era só manipulado. Só manipulado. E o ácido mandélico é da família dos hidroxiácidos. E a gente sabe que os hidroxiácidos, apesar de serem moléculas muito semelhantes entre si, elas têm algumas particularidades. Existem moléculas de hidroxiácidos que têm um perfil de tolerância melhor e tem outros que são um pouco mais irritativos. E o mandélico é um dos hidroxiácidos de melhor perfil de tolerância. Ele tem uma alta tolerância, ele é pouco irritativo. Tanto é que o ácido mandélico, ele é um despigmentante e ele, além disso, né, ele é um hidroxiácido que tem um poder despigmentante muito interessante. Existem hidroxiácidos que não têm tanto poder despigmentante e outros que sim. E o mandélico é um dos que tem maior perfil de despigmentação. E eu vou trazer o ácido mandélico para o nosso hall de ativos novos, não porque ele é novo, mas porque a gente está tendo novos produtos comerciais com ácido mandélico. Então vale muito a pena a gente conversar sobre ele, porque ele pode ser um forte aliado do nosso tratamento. Como um paciente de melasma, às vezes tem que fazer rodízio dos tratamentos, tem que usar mais de um ativo, lembrem sempre da combinação, a combinação é sempre interessante. Então a gente tem que conhecer o maior número de ativos, sim. E o ácido mandélico é muito legal. No caso do PDRN, seria tipo da Toscane, ampola de 2 ml, esse que você injeta, ou aqueles que vem pronto na seringa, tipo Evo. Da Toscane, tá? Que é o Lumicen. E aí, então, eu aspiro, né, da seringuinha e faço em micropápulas. Mas aí eu não faço, das vezes em que eu fiz, eu digo assim, eu fui ousada em meio, tá? Eu fiz pouca quantidade. Então, eu fiz ali no máximo 1 ml por lado, tá? E a gente sabe que 0,1 ml por lado, e a gente sabe que ele vem mais, e o restante aplico em drug delivery, tá? A minha predileção é sempre drug delivery, eu sou um pouco cautelosa, não sou tão ousada, mas quis fazer alguns pacientes que tinham rugas periorbitais, ótima indicação, e vou dizer que tive resposta muito boa, tá? Talvez eu consiga usar um pouco mais, mas a gente sabe que essa questão de segurança pega muito, então acho que a gente tem que ter esse compromisso aí com a segurança. Mas é o Lumicen, isso mesmo. Doutora Mariane diz, já viu orientação de pílico mandélico para pacientes com pele sensível, justo? Você tem experiência em fazer nesses casos? Por ser uma molécula maior, talvez seja uma opção para rosácea mais melasma? Justamente. O peeling de ácido mandélico, ele é um peeling de alta tolerância mesmo, mas em termos de peeling, de ativo para peeling, é bom sempre usar ele combinado. Ele purinho, como peeling, ele não dá um efeito tão impactante. E a gente sabe que quando a gente vai fazer um peeling, o paciente espera um impacto maior, né? Porque é um procedimento, o paciente ali tem um custo agregado do peeling. Então, o mandélico, eu nunca faço ele sozinho como peeling. Eu faço o peeling de ácido mandélico, geralmente associado com peeling de gluconolactona. Quando eu uso também um Gester associado ou um peeling de ácido retinóico junto, aí vai bem. O peeling de ácido mandélico é um peeling que você pode deixar, né? Você pode pedir para o paciente, você aplica e o paciente fica ali 1 a 2 horas e remove. Então, um peeling que você pode deixar e ele realmente não irrita. Alguns pacientes sentem uma pinicação na hora da aplicação, mas geralmente é um perfil de tolerância muito bom. O mandélico, inclusive, por ter esse perfil de tolerância muito bom, ele é muito indicado também, a gente conversou na última live, para tratamento de hiperpigmentação inflamatória da acne em pacientes de fototipo alto. Porque fototipo alto, a gente sabe que hiperpigmenta com mais facilidade, e aí o ácido mandélico, por não irritar, ele é uma boa opção. Porque o que às vezes acontece com um paciente de fototipo alto, por exemplo, está tratando uma hiperpigmentação pós-acne? O paciente começa a usar algum ativo, aí começa a descascar e começa a irritar, aí naquela região em que ele fez aquele descascado, faz uma hiperpigmentação. Putz, você melhora, por exemplo, uma mancha de acne e piora ali, faz uma manchinha perioral. Já acontece, quando aconteceu já comigo no passado, e eu aprendi. Não, fototipo alto, sempre ativos de alta tolerância. Tá? E o mandélico é uma opção também. Então, por isso que eu digo, paciente de pele sensível, rosácea, com melasma associado, o mandélico é um ativo sempre bom de lembrar.
O ácido mandélico, ele vem na concentração, tá, de sérums, assim, pronto, geralmente na concentração de 5, 10, 15%. Sendo que peeling ele pode ser usado de 20 até 30%. Hoje em dia a gente tem opções, né? Tem sérums de ácido mandélico, tem o da Principia, que foi lançado recentemente, tem da Cream, então assim, tem da The Ordinary, então assim, tem sérums de ácido mandélico purinho sendo lançados aí, então eu acho que é interessante a gente conhecer e lembrar do mandélico. Inclusive o mandélico tem perfil de tolerância tão bom que ele pode ser usado 2 vezes por dia, inclusive antes do filtro solar, tá? Então lembramos dele. Você costuma indicar da Princípio? Costumo. Mandélico, por exemplo, é um que eu tenho indicado bastante, porque tem custo baixo. E às vezes a gente quer fazer, né, usar de dia um ativo e usar um outro noturno. O mandélico usado de dia é uma ótima opção. Bom, dando seguimento. Tem um outro ativo também que já não é tão antigo, mas que vale a pena sempre lembrar, porque ele ainda, quer dizer, não é tão novo, mas vale a pena lembrar, porque ainda às vezes pode estar esquecido aí na nossa lembrança, que é a molécula do Thiamidol. O Thiamidol, que foi uma patente Eucerin, a gente sabe que ele é um derivado da Resorcina, do Resorcinol, e agora a gente está tendo outras opções comerciais com o Thiamidol, mas ela é uma molécula muito presente nos produtos de Eucerin. O que esperar do Thiamidol? O Thiamidol, ele é uma molécula que os estudos de lançamento mostraram também uma não inferioridade à hidroquinona. Logo você espera, uau, super efeito despigmentante. Então se ele é igual à hidroquinona, então nós vamos despigmentar o melasma igual à hidroquinona. E na prática, a gente tem, essa é a minha experiência, eu tenho esse resultado em alguns pacientes, em outros não. Então, ele é uma molécula assim, que eu acredito que não dá para depositar todo o poder despigmentante no Thiamidol, porque em alguns pacientes respondem muito bem em monoterapia, diz assim, nossa, tirou meu melasma esse produto, mas tem pessoas que não, tá? Então, assim, como eu sou o tipo de pessoa que eu quero 100% de resposta, eu busco a melhor resposta com cada paciente, né? Até porque a gente ter eficácia, ter resposta, isso vai fidelizar o teu cliente, vai fazer um pós, né, vai indicar para outras pessoas, então a gente tem que estar comprometido com o resultado. E aí o Thiamidol, ele é uma molécula que, por exemplo, eu não uso sozinha, porque na minha experiência eu não tenho uma resposta homogênea com ele, não são todas as pessoas que respondem bem com ele. Porém, todavia, no entanto, ele é uma molécula de muito boa tolerância, o que é uma surpresa, porque a Resorcina, o Resorcinol, a molécula do qual ele é derivado, ela é irritativa, né? O Resorcinol ele já não é um perfil de tolerância muito bom, mas o Thiamidol ele tem uma tolerância muito boa, então paciente de pele sensível é legal para usar como associação com outros ativos que são um pouco mais irritativos, para usar de dia. Então, assim, eu acho que o Thiamidol ele tem espaço na nossa prescrição, sim, mas com essas particularidades. O Thiamidol, ele não tem ação antioxidante. Porém, a gente sabe que os produtos de Eucerin, eles têm uma patente que tem um antioxidante na composição. Então, eles dizem que os produtos de Eucerin, eles têm uma atividade antioxidante, mas não por causa do Thiamidol, mas sim porque eles têm um antioxidante junto nos produtos. E que agora eu estou falando, eu estou tentando lembrar qual é o antioxidante, mas eu vou lembrar aqui. Qual é o antioxidante que ele tem associado nos produtos. Que inclusive é um antioxidante que tem estudos que mostram até uma superioridade à vitamina C. Não sei, encontro aqui. Tem dias que eu tô assim, gente. Esquecidíssima. Daqui a pouco vem. Então, mas ele não tem o Thiamidol não tem efeito antioxidante, não. Ele é só despigmentante mesmo. Isso, daí do Mela B3. A gente vai chegar, ele tá listado aqui como um dos novos ativos também de melasma. Bom, que é o próximo, nosso próximo dos 5 ativos novos que selecionei. O Melacil tá entre eles. Bom, minha experiência com Melacil, vamos lá. Agora a gente já tem
Em março foi lançado nos Estados Unidos, em abril aqui no Brasil. A gente já tem uns 3, 4 meses de uso de Melacil. E o que a gente pode esperar dele? Vamos lá. O Melacil, para quem não conhece, é uma nova patente de L'Oréal, uma molécula que foi desenvolvida ao longo de 20 anos de estudo de L'Oréal e foi acrescentada agora em alguns produtos da marca. Existem alguns produtos, tem 3 produtos fora do Brasil, tá? E aqui no Brasil vem um produto que é o Mela B3 em sérum. Escolheram de uma maneira muito inteligente uma versão no em sérum, porque é uma versão que é muito bem aceita para a pele do brasileiro. A gente sabe que o sérum é bem legal. E também porque em sérum, isso é uma suposição minha, porque é um ativo que ele é indicado para ser usado de dia, tá? Então, uma particularidade, manhã e tarde, essa é a posologia do Melacil. E isso é por causa do mecanismo de ação dele. Então, o Melacil, ele é recomendado de usar durante o dia, manhã e tarde, e aí de dia o paciente não usa só o produto, o paciente usa também um protetor solar, etc. Então, para não brigar com os ativos, com os outros produtos, para não deixar a pele melecada e cosmeticamente aceita, trouxeram para o Brasil a versão em sérum. E a versão em sérum ficou muito gostosinha mesmo, realmente tem uma cosmética muito boa. E o Mela B3, que é o nome comercial do produto lançado, ele não tem só o Melacil, ele tem outros ativos, tem antioxidante, tem outros despigmentantes, mas tem o Melacil na composição dele. E o Melacil, ele é uma molécula, tá? Para quem não perdeu essa função de lançamento, né? Tudo muito novo. Ele é uma molécula que tem uma sigla, que é o 2-MNG. O nome da molécula é 2-mercaptopropionilglicina. É uma molécula que ela vai atuar na captura dos precursores de melanina. Então, ele atua lá numa via diferente da síntese de melanina, o que é bem legal, porque a grande parte dos ativos, eles são inibidores de tirosinase, são anti-inflamatórios, antioxidantes, e atuam em sítios já conhecidos. Mas ele atua num sítio diferente, então é legal a gente associar ativos que atuam em sítios diferentes da formação da melanogênese. E ele é único nesse quesito de atuar nos precursores da formação de melanina. Ele captura os precursores da formação de melanina. Então, por que ele é recomendado que use durante o dia? Porque é durante o dia em que há o maior estímulo de melanogênese. Então, o paciente pega sol, se expõe ao calor, enfim, alguma fonte de luz, e isso vai ativar a melanogênese. Nesse momento, enquanto o paciente estiver usando o Melacil, essa molécula, ele vai reduzir, ele vai capturar os precursores de melanina e vai reduzir a formação de uma nova mancha. Então, ele atua mais em redução da formação de mancha induzida, fotoinduzida, e não tanto num poder despigmentante. Tanto é que é um ativo que ele é o produto, o Mela B3, ele tem associação com despigmentantes para garantir esse efeito de despigmentação. Então, ele é muito bom, um ótimo adjuvante para paciente que está bem controlado, para paciente que já fez um tratamento despigmentante bacana, a gente conseguiu chegar num efeito que a gente gosta, a gente quer manter. Como um adjuvante, ele é bem interessante. Qual foi a minha experiência nesses meses de Melacil? Eu percebi que é um ativo, um produto realmente de muito alta tolerância, tranquilamente usável em pacientes de pele sensível, pele de rosácea, em pós-procedimento, tá? Vão tranquilos. Ele, como eu comentei, ele não tem um alto poder despigmentante, mas ele parece ser um ótimo controlador da formação de uma nova melanina, da piora da mancha. Então, para aquele paciente de manutenção, eu acho que ele é um ativo muito interessante. O Melacil pode ser usado em gestante, pode ser usado em gestante. E todos os ativos que estão também contidos dentro do Mela B3 também podem ser usados em gestante. Então, um produto de venda comercial livre pode usar. A doutora Mariane pergunta, você gosta do piquenogenol? Gosto. Piquenogenol, além de gostar, eu gosto dos estudos dele. Eu gosto do que ele demonstra nos estudos muito bem conduzidos, sem vieses maiores, mostram que ele é muito bom, inclusive, como monoterapia oral. Então, é um ativo, hoje em dia, barato, você pode usar na forma magistral, manipulada, na forma oral. Ele aumenta a tolerância à pele ao sol, ele realmente diminui o dano pós-exposição à ultravioleta, ele é um adjuvante no controle do melasma.
também é um ativo que eu prescrevo quase sempre para meus pacientes de melasma. Então, piquenogenol é excelente. Existe o piquenogenol na versão tópica. Ele não tem, os estudos não mostram a mesma eficácia do que oral, tá? Acredito pela questão de permeação da molécula, então assim, piquenogenol oral é superior ao tópico, não custa lembrar. Bom, meus queridos, como a gente já tá com um tempinho aqui estourado, eu quis dar uma passada aí nesses 5 ativões que são maravilhosos, eu acho que a gente deve conhecer, deve colocar mais nas nossas prescrições, deve lembrar deles, conhecer os produtos comerciais que têm essas opções, para a gente ter a opção de manipular, de associar, de poder indicar para o paciente, que tem um custo acessível, para que realmente a gente tenha um benefício, né? O tratamento do melasma, se usado direitinho, tem resultado, né? A questão é a gente conseguir fazer essa adesão, uma boa orientação para o nosso paciente. Se você quer saber mais de assuntos como esse, gosta sobre dermocosméticos, de entender todo esse mundo da prescrição cosmiátrica, inclusive você fazer uma ótima prescrição cosmiátrica auxilia a reduzir complicações dos seus procedimentos, otimiza os seus resultados, fideliza o seu paciente, você vê resultado de algum motivo paciente, motivo médico, todos ganham, mas você tem que ter o conhecimento de usar isso certinho. Então, para quem quer aprender mais, se inscreve aí na jornada no Skincare Pro, que a gente vai conversar sobre esse e outros ativos, vamos falar sobre casos clínicos, vai estar bem legal. Se você não se inscreveu ainda, aproveita, online é gratuito e na próxima semana teremos a nossa aula. E amanhã teremos mais uma live. Eu te espero para a gente aprender um pouco mais sobre esse fantástico mundo da prescrição cosmiátrica. Doutora Paula diz, o ácido retinóico com microagulhamento, você costuma deixar 6 horas? Alguém perguntou também aqui. Você usa corticoide no pós-férias evitar rebote? Ácido retinóico, eu costumo deixar mais tempo, 12 horas, tá? A não ser que o paciente tenha pele bem sensível, eu faço primeiro 6 horas, 8 horas, 12 horas e depois a partir daí sempre 12 horas. Uso corticoide no pós-férias evitar rebote? Sim. Paciente de melasma, sempre. E uso corticoide de alta potência, uso clobetasol, não tenho medo. E assim, ó, eu sei que não é todo mundo que usa corticoide de alta potência, tá? A minha experiência com clobetasol foi sempre fantástica. Nunca tive hiperpigmentação, rebote ou pigmentação pós-inflamatória com essa conduta. Tem pessoas que usam corticoide de mais baixa potência, mas na minha experiência eu uso de alta potência, tá? Maria, boa noite, doutora, boa noite, Michele, boa noite. Ai, palminhas, Michele, Jaqueline, obrigada. Doutora Adriana, querida, você é maravilhosa, Nath, sempre aprendo muito com você e eu que agradeço, minha querida, a tua companhia sempre aqui. Muito, muito obrigada. Andréia, minha live, amanhã tô aqui de novo. Te espero, amor. Doutora Natália maravilhosa, vale muito a pena comprar o curso. Ai, querida, obrigada, só te agradeço por tudo, minha aluna amada, maravilhosa, sempre super interessada. Eu digo que sorte dos pacientes terem vocês aí, né? Uma legião de médicos maravilhosa. Doutora Paula, obrigada, eu que te agradeço a participação. Vejo vocês amanhã então, tá, queridos? Uma boa noite.